Boa noite aí, pessoal. Vamos lá. E aí, pessoal, vamos entrando aí. Tudo bem com todo mundo? Vamos lá, hein? A trilha hoje é mais pesada porque o jogo vai ser duro, hein? Hoje o jogo é um pouco mais duro, hein? Vamos lá. Tem que ser assim. Tem que ser assim que hoje o jogo não vai ser fácil, tá? Então vamos lá. Vamos entrando aí. Já conhece como é que funciona, como diz o Zuc, senta o dedo no coração e vamos lá. Vamos lá, hein? É isso aí, vamos entrando aí, vamos chegando, que hoje não vai ser fácil não. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão estudando direito penal de verdade, ou estão só fingindo em casa. Vamos lá. Vamos lá, esperar o pessoal entrar aí. Dessa galera, véspera de feriado. Véspera de feriado tem que ser estudando. O cara que já passou, aí ele viaja, né? Pega um feriadão desse, aí ele vai pra Disney com os filhos, né? Vai pro exterior, vai esquiar lá em Bariloche, né? Agora, quem não passou ainda, é na dureza, é no sofrimento, crescendo com sofrimento, tá? Vamos lá. Eu Vou Ser Delta entrou, gostei do nome. Esse aí deve ser faixa preta, hein? Eu vou me apresentar já pra quem não me conhece. Vamos lá. Tema da aula de hoje, um dos temas mais importantes da introdução ao direito penal, que são as dimensões conceituais do fato punível, como é que a gente estrutura o fato punível, né? E a gente vai tratar a aula desse tema de hoje. Você dá aula prática de penal? Sim, aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro eu dou aula de prática penal num convênio da Cândido Mendes, Universidade de Cândido Mendes, o CIBEP-JUR, que é o Centro Brasileiro de Estudos Jurídicos, e a OAB Secção Rio de Janeiro. Então a gente percorre as secções aí, dando aula prática de penal e processo penal. Petrópolis na área, grande Petrópolis. Ó, Petrópolis é o meu futuro próximo, hein? Meu futuro próximo. Pensando em me mudar aí, sair um pouco do Rio e ir morar em Petrópolis. Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, pessoal. O pessoal já tá entrando, né? Vamos lá, esperar mais um pouquinho para a gente poder começar. Cidade maravilhosa, muito bem-vindo. Próximo final de semana que eu tiver livre, eu tô aí em Itaipava. Aí a gente vai marcar aí, né? Vamos tomar um vinho e vamos conversar de criminologia, de direito penal, né? Sempre é bom ter um bom vinho acompanhando esses temas. Andrade Gabi, minha amiga. E agora pintou na área aí, ó. @professor Marcos Montes, o melhor e mais bonito professor de direito penal do Brasil, tá? Quem não segue, segue esse cara aí. Eu acho que é o futuro do direito penal do Brasil, né? O herdeiro vivo aí de Hassimer, né? Professor Montes, grande amigo, grande parceiro. Trabalhamos junto, inclusive na mesma delegacia, na mesma unidade, né? Vamos lá.
Black Belt, segundo grau, Grace Bar, rapaziada, Black Belt aí, também sou Black Belt, professor Fábio Monteiro, Black Belt, tem muito professor que joga duro aí, joga duro no tatame, joga duro na academia, isso aí. Bom, vamos lá, né, galera, vamos lá que agora, né, agora a gente vai entrar, né, naquele meio ali, né, onde somente alguns navegam, né? Só aqueles marinheiros aí mais experientes que estão aptos aí a navegar, né, em temas mais tortuosos, mais espinhosos de direito penal. E, professor, qual é a importância da gente estudar esses temas? Ora, para quem quer se aperfeiçoar, para quem está fazendo um aperfeiçoamento, para quem está fazendo uma especialização, né, um mestrado, um doutorado, para quem está buscando essa área, né, evidentemente a gente tem que ter uma visão mais crítica, uma visão mais aberta, ler outros autores do que a gente estava acostumado na graduação, e para aquela galera que está correndo atrás de concurso, né, e aí eu estou falando de concurso, quando eu falo assim, a gente fala o concurso que a gente está acostumado a direcionar os nossos alunos, que são os concursos jurídicos mais importantes. Né? Concurso para delegado de polícia, concurso para membro do Ministério Público, concurso para membro da magistratura, as procuradorias, né? Ministério Público Federal, Advocacia da União, Delegado Federal, esses concursos, cada vez mais eles vêm aumentando, né, o seu nível de exigência, e se você perceber em todas as fases do concurso, vez por outra, aparece aquela questão assim, que o aluno que está acostumado a cursinho, que está acostumado a videoaula, que está acostumado a material, que não tem muito aquela dogmática, né, mais aprofundada, ele se depara com aquela questão e derrapa e fala, pô, o que esse cara está falando nessa questão aqui? E a gente vê cada vez mais professores mais especializados compondo as bancas de concurso público, né? E a partir daí a gente vê aí o ressurgimento dessas questões, né? Só para ter um exemplo, lá no concurso do Mato Grosso do Sul, né, para delegado de polícia, que foi domingo, na sexta-feira eu dei a minha primeira aula de direito penal aqui e falei sobre a teoria do bem jurídico. Aí chegou lá na hora da prova e pintou uma questãozinha, teoria do bem jurídico. E aí quem não assistiu a aula ou quem não tinha domínio sobre o tema, infelizmente ficou para trás nessa questão. Então são esses defeitos, né, são essas intercorrências que a gente vai tentar corrigir aqui através do Periscope e também lá nas nossas aulas, né, no Liceu ACE. Quem ainda não se cadastrou, se cadastre no site www.liceuace.com.br. É uma plataforma gratuita de ensino, né? Nós vamos ter lá eu, o professor Fábio Monteiro, o professor Marcos Montes, cuidando aí de direito penal, processo penal, leis penais especiais, a parte especial, criminologia, né? Nós vamos ter aí o professor Gustavo Nogueira tratando lá do processo civil, o professor Fabrício Baixo, o professor Tayane Moraes cuidando de constitucional, né? Então entrem lá, é uma plataforma totalmente gratuita de ensino, onde você vai encontrar módulos completos, processo civil, direito penal, processo penal. Então não precisa mais gastar o seu dinheiro com um cursinho, não precisa mais gastar o seu dinheiro com aquela apostila, né? Não precisa mais gastar o seu dinheiro, né, com aqueles coaches, entre aspas, que estão vendendo para você esperança. Isso acabou, né? Agora a gente vai junto e de graça, tá? Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo Rangel, né? Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Sociologia Jurídica, né? Sou professor e coordenador do programa de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, sou doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires, sou professor convidado também da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de Belgrano, na Argentina, e trabalho como delegado de Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. O nosso tema de hoje, que é um tema muito importante, é um tema que trata das dimensões conceituais do fato punível. Né, as dimensões conceituais, a estrutura conceitual, né, do fato punível, do delito, do crime. Né? E aí você vai me perguntar, professor, mas por que uma aula sobre dimensões conceituais do fato punível? Qual a importância de eu ter uma aula sobre isso? Qual a importância de a gente discutir isso de uma maneira crítica, de uma maneira reflexiva, evidentemente? O primeiro motivo que aparece
É uma necessidade premente que nós temos de corrigir a estrutura do conceito de delito. Porque muito provavelmente você lá na graduação, né, lá naquele cursinho com aquele professor bacana, né, naquele manual que você está acostumado a estudar, né, você encontra lá o conceito de crime como um fato típico, antijurídico e culpável. Né? E esse questionamento pode surgir para você ao longo da sua preparação, ao longo de uma prova de concurso, né? É uma excelente questão, por exemplo, uma prova oral, né? E como examinador de uma banca de prova oral, né, se eu lhe perguntasse o conceito de crime, né, o conceito de delito, o conceito de fato punível, provavelmente eu teria como resposta aí em 90% dos alunos que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Não que isso seja um erro, não que isso seja um erro, tá? Isso não é um erro, nós vamos abordar essa temática, mas esse reducionismo conceitual, ele nos transporta como operadores do direito para uma percepção muito mecânica, muito automatizada, tá? E olha aí quem pintou na área aí, pintou ele, ó. @Ailton Zuck, Ailton Zuck, o mestre dos concursos, tá? Meu grande amigo Ailton Zuck, tem uma admiração imensa por esse cara, faz um trabalho maravilhoso, um trabalho de coração, né? Um trabalho totalmente gratuito, totalmente didático, né? E aí quando chega lá na véspera da prova, ó, é assim que funciona com o Zuck, Zuck didática, até eu já sei. Tá? Você vai lá assistir na live, né? Aí você vai se graduando, né? Assistiu a live, pega azul, né? Aí depois pega a roxa, pega a marrom, vai assistir na live, pum, pegou a preta, vamos pro concurso. Aí vai ter concurso lá no Mato Grosso, mês que vem. Aulão adelante, tem que respeitar. Zuck, Marcos Montes, todo mundo. Aí tu vai lá no dia antes do aulão fazer, sabe o quê? Brainstorm, confusão de ideias. Tá? Explosão de ideias. Você vai fazer uma revisão ali o dia inteiro antes da prova e o Zuck vai lá, mesmo. Vai falar, ó, presta atenção nisso aqui. O Montes vai falar, olha isso aqui. Todo mundo vai falar isso. Aí tu já sabe, bota lá, ó, AZ. Botou AZ, presta atenção que na hora da prova pode aparecer lá. Ailton Zuck, é a Zuck didática, mano. Eu tô por dentro da Zuck didática. Certo? Mas vamos lá, um abraço aí, meu querido amigo Ailton Zuck, Alfa Zulu, isso mesmo, bota logo Alfa Zulu. Até eu boto aqui às vezes no meu material. Às vezes eu estava escrevendo um capítulo aqui da minha tese de doutorado, lembrei do Zuck, quase que eu botei a Z na minha tese, né? Eu vai perguntar o que é isso, eu vou falar, Zuck didática, tá? Mas vamos lá. Então, não que esse conceito de crime, né, o crime como um fato típico, antijurídico, né, e culpável, ele seja um erro, e a gente vai abordar essa temática, mas o que a gente não pode é trazer para o nosso dia a dia que esse conceito se transforme num reducionismo, né? E esse reducionismo vai nos levar ao quê? A uma percepção mecânica do conceito de crime. E a partir daí, o que vai acontecer? Tanto na sua prova quanto na sua vida. Você vai se deparar, seja na prova lá de concurso, seja numa questão de concurso, ou então depois também, porque não é só passar não, depois que você passa, você vai exercer a profissão. E aí você está lá de plantão, você está lá sozinho na madrugada e surge uma situação complexa, e aí você tem que encarar essa situação complexa com uma dogmática mais apurada. Então, quando você está diante dessa situação complexa, aquela pessoa que tem aquela visão reducionista da estrutura do fato punível, ele tende a transferir esse grau de complexidade para um esforço hermenêutico no sentido de tentar encaixar a qualquer custo aquele fato concreto, aquele fato da vida, a um tipo penal pré-existente, satisfazendo aí a sensação de justiça, né, o senso de segurança, eu fiz o meu papel, né? Porém, o que acontece? Mais adiante, quando você faz aquela ginástica, aquela elasticidade hermenêutica, né, você se depara com um novo caso, dotado de novos contornos, dotado de novos temperos, e eventualmente essa situação nova, mesmo que guarde um grau de similitude com aquela construção que você fez no passado, coloca em xeque toda aquela sua ginástica hermenêutica realizada no caso anterior. E isso sim passa a ser um problema para você. Por exemplo,
Vamos retomar o caso da semana. O caso da semana, que é o caso do ejaculador. Vamos pensar esse caso de uma maneira sistêmica, de uma maneira estrutural, dentro desse contexto, tá? Dentro desse contexto de percepção estrutural do fato punível. Bom, como é que foi lá aquele caso, né? O caso é o caso de um homem, né? Que aí, para satisfazer aí, né, por uma satisfação pessoal qualquer, por uma tendência qualquer, né, ele promove, né, uma autoestimulação sexual e aí surpreende a passageira de um ônibus com o produto aí da sua masturbação. Esse foi o caso, aconteceu em São Paulo, ele fez isso um dia, no outro dia teve um outro comportamento e foi preso, isso gerou uma polêmica, isso caiu em redes sociais, né? E aí, a partir dessa situação concreta, que todo mundo conhece, né, alguns partem da premissa da violência presumida, da vulnerabilidade, até mesmo de uma interpretação elástica, né, a partir da posse sexual mediante fraude, né? Enfim, partem-se dessa premissa, né? Ou seja, adotando uma elasticidade hermenêutica para encaixar esse comportamento num delito típico da dignidade sexual, né? Um delito de estupro, um delito de posse sexual mediante fraude, e outros já vão entender que é uma mera contravenção, e é isso que a gente vai ver, né? Esses comportamentos não se encaixam dentro de um sistema, tá? Então, vamos partir dessa premissa, né? Vamos partir da premissa do caso 1. O caso 1 é aquele caso típico, né, do homem que está lá no ônibus e aí ele faz uma autoestimulação sexual e surpreende lá uma passageira qualquer, uma mulher, né, com o produto da sua masturbação, né, com uma ejaculação, e aí as pessoas, né, alguns partem do caso de estupro. Ó, meu amigo aí pintou na área, ó, segue esse cara, @DeltaRJ Luiz Marcelo, meu grande amigo delegado Luiz Marcelo. Essa semana assisti uma aula magnífica dele, que tratou de um tema que eu abordo também na minha linha de pesquisa, que é a decolonialidade do poder, né? Falou aí de Quirino, então foi uma aula maravilhosa. Um grande abraço, meu amigo Luiz Marcelo. Sigam o professor Luiz Marcelo aí, também é um professor aqui comprometido, né, com uma dogmática mais séria, com uma dogmática mais centrada do direito penal e da criminologia, né, fazendo abordagens aí na sociologia, né, na antropologia, isso é muito importante. Bom, então voltando aí, para aquele caso 1, a gente já sabe o que aconteceu lá no ônibus, né? E a gente parte da premissa, as pessoas, né, fizeram aquele esforço hermenêutico, aquela ginástica hermenêutica, né, e encaixaram de uma maneira, seja no estupro de vulnerável, alguns optaram por estupro, outros posse sexual mediante fraude, né? Vamos partir dessa premissa. Agora vamos imaginar uma situação 2, aquela que eu falei que coloca em xeque a estrutura, a ginástica hermenêutica que você fez na situação 1. Vamos lá. Você imagina a seguinte situação. Vamos transportar esse caso para o caso 2. O caso 2 é o seguinte. Um marido, casado há 20 anos, né, com a sua esposa, completamente apaixonado por sua esposa, né? E aí ele chega em casa, toma um banho, deita lá na cama, sua esposa está lá, né? E aí ele faz lá um carinho na sua esposa e vê que ela está levemente adormecida. Ele não quer interromper o sono da sua mulher, afinal de contas ela teve um dia duro de trabalho também, então ele não quer interromper o sono dela, mas para satisfazer aí o seu desejo sexual, ele, marido dela, inicia uma autoestimulação sexual e acaba ejaculando aí sobre o corpo da sua mulher, no momento que ela desperta e se depara com essa situação. E aí eu pergunto a você, e agora? Como é que você vai fazer com essa situação? São comportamentos com características similares, mas com distintos graus de reprovabilidade. E essa é a chave. São comportamentos com características similares, né? Homem que ejacula de surpresa uma mulher. Só que no caso 1, o que a gente tem? No caso 1, a gente tem isso feito num transporte público entre duas pessoas que não se conhecem. E na situação 2, a gente tem, né, o caso de um marido e mulher casado há 20 anos, né, em que acontece essa situação. Não que não possa ocorrer estupro intrafamiliar, não é isso que eu estou dizendo. Veja bem, aliás, é o contrário.
estatisticamente, a maioria dos crimes contra a dignidade sexual são realizados no âmbito da violência doméstica, no âmbito, né, na incidência da Lei Maria da Penha, entre companheiro e companheira, entre marido e mulher. Não é isso que eu estou questionando. O que eu estou colocando aqui são duas situações díspares. Situação 1, o caso lá do ejaculador do ônibus. Situação 2, aí você fez uma ginástica hermenêutica e entendeu que aquilo ali é um crime de estupro de vulnerável ou de posse sexual mediante fraude. E aí eu tô te colocando, tô te apresentando uma segunda situação. A segunda situação do marido casado há 20 anos, que chega em casa, vê que a sua mulher tá lá adormecendo, né? E ele não quer interromper o sono dela, que teve um dia duro, mas quer satisfazer a sua vontade sexual, fez uma autoestimulação sexual e aí veio ejacular no corpo da mulher e a mulher despertou. Essa é a situação 2, que coloca em xeque a situação 1. Por que coloca em xeque, professor? Porque são comportamentos com características similares, mas com distintos graus de reprovabilidade. Então, se você parte da construção dogmática antecedente, isso vai te transportar para a mesma conclusão no segundo caso. Então, se você achou que era estupro, que era posse sexual mediante fraude naquele primeiro caso do ônibus, nesse automaticamente você vai ter que chegar à mesma conclusão, porque é a mesma situação fática. E aí, esse segundo caso, que desconstrói a tua dogmática inicial, passa a obrigatoriamente tratar esse segundo caso também por estupro e resolver na fase seguinte de aplicação da pena. Esse é grau de reprovabilidade, eu vou transportar isso para a teoria da pena. O segundo erro, porque se eu estiver falando de estupro de vulnerável, eu estou falando de pena de 8 a 15 anos. Então ele vai partir de uma pena de 8 anos. Então a teoria da pena não vai resolver esse problema dogmático que foi criado. Certo? Bom, isso é só um comentário inicial para a gente se situar, a gente vai caminhar mais adiante. Qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que a gente tem que ter uma compreensão dogmática muito firme do fato punível. Tem que enxergar o fato punível em todas as suas dimensões, porque se eu não enxergar esse fato punível em todas as suas dimensões, eu acabo tendo soluções, né, de uma forma contínua, soluções que momentaneamente parecem satisfazer uma sensação de justiça, mas que no futuro colocam em xeque toda a dogmática que eu criei. Né? Então, o primeiro motivo da gente estudar essas dimensões conceituais é fazer uma correção estrutural no conceito de delito, né? A partir do reconhecimento das suas dimensões, né? Não nos alinhando tão somente a um conceito fechado de crime, né? Que leva em consideração somente aquela estrutura analítica, seja ela bipartida, tripartida, quadripartida. Né? A gente tem como dever o contrário, ir além. Né? Ir além dessa compreensão, né? Para entender todas as dimensões que estruturam o fato punível. E o segundo motivo passa a ser a consequência do primeiro. Né? Eu tenho que obrigatoriamente fazer isso para eu ter uma estrutura dogmática coerente de todo o direito penal. A atuação do sistema de justiça criminal, ele se centra, né? O centro gravitacional da atuação do sistema de justiça criminal é uma tríade composta por fato punível, numa ponta, e uma pena na outra. E o caminho para a gente chegar nessa pena é o processo. Então, a estruturação do sistema de justiça criminal, ele pauta-se nessa tríade, fato punível, processo e pena. E são nesses deslindes que nós temos que caminhar. E todo esse caminho que a gente faz, desde a definição do delito até a aplicação da pena correspondente, obviamente instrumentalizado pelo processo, passa necessariamente pela compreensão de diferentes institutos. Então, nesse caminho, né? Entrou aí agora professor Fábio Monteiro, melhor professor de leis penais especiais do Brasil, com certeza, o cara preparadíssimo, meu parceiro lá na On Target Coaching e Mentoring. A gente tem curso presencial, curso de exercício, né? Sigam aí o professor Fábio Monteiro, né? Tem aí periscopes sensacionais também, está gravando lá no Liceu ACE, né? Não deixe de seguir ele lá no Instagram, aqui no Periscope, vocês vão ter realmente um conteúdo muito denso, né?
Mas voltando, né? Então, nesse caminho, desde a estruturação, né, do que é o crime, o conceito de delito, né, e até a aplicação da pena, isso tudo instrumentalizado pelo processo, nós temos que ter uma coerência, uma estrutura, né, dogmática fechada, porque nós vamos enfrentar institutos como a imputação objetiva, os desvios causais regulares, o dolo e as tendências, a questão da imprudência, a questão da relevância da omissão, a questão dos sistemas do garantidor formal e do garantidor material, todo o estudo do iter criminis, a pluralidade delitiva, o concurso de agentes, né? Ou seja, tudo isso que acontece num fato, ele tem que ter um encaixe dogmático, ele tem que ter um encaixe estrutural. E esse encaixe, essa estrutura que vai dar segurança jurídica, que vai dar uniformidade sistêmica ao direito penal. Então, é justamente essa uniformidade sistêmica do direito penal, com estruturas dogmáticas perfeitamente interligadas, né, de forma coerente, que vai lhe conferir não só a segurança do sistema, do ordenamento jurídico como um todo, mas também a autoridade ao direito penal para que ele se constitua como ramo das ciências jurídicas apto a intervir de forma mais gravosa, né, no sistema constitucional de liberdades públicas. Bom, então feito aí essas introduções preliminares, a gente vai entrar agora, né, numa conceituação, né, inicial dessas dimensões do fato punível, só que antes da gente enfrentar, né, eu mostrar para vocês quais são essas 4 dimensões do fato punível, a gente tem que refletir, né, necessariamente em cima de 2 questões que vão nos levar a essas dimensões. A primeira questão que nós temos que refletir, evidentemente, é qual é o papel do direito penal na ordem jurídica. É a primeira pergunta que eu faço a vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? Pô, qual é o papel do direito penal na ordem jurídica? Né? E segunda pergunta, qual é o objetivo do direito penal enquanto ciência jurídica? Então, primeira pergunta, qual é o papel do direito penal na ordem jurídica? É a primeira reflexão que eu tenho que fazer. Segunda pergunta, qual é o objetivo do direito penal enquanto ciência jurídica? E, para responder essa primeira questão, qual é o papel do direito penal na ordem jurídica, né? Obviamente, quando a gente fala de ciências criminais, logo volta à memória o que eu falei anteriormente. A gente tem que ter aquele desenho estrutural da tríade, fato punível, processo e pena. Isso é a estrutura de todo o sistema de justiça criminal. Tá? Então a gente deve reconhecer logo um papel central do direito penal, porque é o direito penal que define quais são os crimes, o que é crime e o que não é crime, e quais são as respectivas sanções correspondentes. Então esse é o principal papel do direito penal, um papel de definição dos delitos e um papel de combinação de penas. Né? Evidentemente, eu costumo muito falar isso, né, para os meus alunos, o direito penal, a gente tem que ter isso em mente, ele não tem uma realidade concreta, o direito penal ele é uma abstração. Né? Então, quando a gente olha lá o artigo 121, né, na verdade a gente tem a descrição de um fato punível, matar alguém, e a sanção abstrata correspondente, né? Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Né? Isso é muito perceptível na parte especial, né, do Código Penal. A gente tem a descrição de vários fatos puníveis, né, matar alguém lá no homicídio e a sanção abstrata, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, esse é o papel, esse é o objetivo, né, esse é o papel do direito penal na ordem jurídica, definir as condutas criminosas, definir os comportamentos desviantes e combinar as penas e abstratos. Só que essa atividade do direito penal, na definição de crimes e na combinação das penas, que é o seu papel principal na ordem jurídica, né? Essa atividade ela é toda instrumentalizada, né, pelo processo. O processo é o caminho, o processo é o curso, o processo é a trilha, o processo é o trajeto entre o fato punível e a pena. Então, por isso que é importante, né, e eu repito isso muito para os nossos alunos,
ter essa compreensão macro do sistema de justiça criminal, das ciências criminais, né? Onde eu tenho o fato punível, a pena definidos pelo direito penal, mas o processo como caminho, né? E por isso, por ser instrumentalizado pelo processo, é que, por exemplo, o professor Carnelucci, né, numa de suas melhores obras, né, críticas, o livro, e eu recomendo a leitura desse livro, né, ele tem em português também, que é o livro Las Misérias del Processo Penal. Carnelucci dizia que é o processo que toca no homem de verdade, é o processo que atinge o homem de carne e osso, porque a partir do processo, a partir das medidas cautelares, a partir das intervenções, das notificações, é que ele sente realmente o poder da intervenção punitiva do Estado, né? Então, como a gente colocou, né, e respondendo à primeira pergunta, o papel do direito penal é para definir o fato punível através de descrições de condutas proibidas na ordem jurídicas ou de mandatos, né, como nos casos dos crimes da omissão da ação, né, e a correspondente cominação de uma pena. Através de quê? Através de delimitação das escalas punitivas. A cominação em abstrato de uma pena, ela tem como fundamento, como objetivo principal, a delimitação das escalas punitivas, certo? E a segunda pergunta que a gente tem que passar, aí é uma pergunta mais complexa, né, do que a primeira: qual é o objetivo do direito penal enquanto ciência jurídica? E para responder corretamente essa pergunta, a gente tem que traçar uma reflexão um pouco mais profunda. Nesse campo, né, de visualizar, né, o objetivo do direito penal enquanto ciência jurídica, nós vamos encontrar dois discursos. Olha, azul que didático, bota aí, ó, AZ, são dois discursos. Isso não apareceu ainda em concurso público, eu não sei porquê, mas pode ser que apareça em questões dogmáticas, como apareceu lá no Mato Grosso do Sul na teoria do bem jurídico, né? O objetivo do direito penal, ele encontra dois discursos, né? Uma acepção montada em dois discursos. O primeiro discurso é chamado de discurso oficial do direito penal, né? De onde nós vamos extrair os objetivos chamados objetivos declarados do direito penal. E o segundo discurso é o discurso crítico, né? De onde nós vamos extrair os objetivos não declarados ou os objetivos latentes do direito penal. Então, vou repetir para vocês. Essa segunda pergunta, qual seria o objetivo do direito penal enquanto ciência jurídica, a resposta para ela, a doutrina dá através de dois discursos, né? O discurso oficial, de onde nós vamos extrair os objetivos declarados do direito penal, e um discurso crítico, onde nós vamos extrair os objetivos não declarados, também chamados de objetivos latentes do direito penal. Mas, professor, o que é isso? Bom, vamos lá. Os objetivos ditos declarados do direito penal são aqueles que dão legitimidade, dão sustentação ao discurso oficial do direito penal. Eles utilizam como base a premissa de proteção aos bens jurídicos. E a gente já viu isso na primeira apresentação que a gente fez do direito penal, quando a gente tratou da teoria do bem jurídico. Assim, para esse objetivo dito declarado, para esse discurso oficial, quando a gente pergunta qual é o objetivo do direito penal, a resposta é: o direito penal ele tutela os bens jurídicos mais relevantes no ordenamento, de forma subsidiária, fragmentária e como última ratio. Então, essa é a resposta que o discurso oficial oferece, né, para toda a coletividade. O direito penal, enquanto meio de intervenção punitiva, né, e isso é o discurso oficial, o discurso que a gente encontra, ele se presta à proteção dos bens jurídicos, né? Ele serve para tutelar os bens jurídicos mais importantes. E como é que ele faz isso? Ele faz essa tutela de maneira subsidiária, ou seja, quando outro ramo do direito não tem a capacidade de intervir na solução do conflito. Ele faz isso de maneira fragmentária, porque ele protege apenas bens selecionados, né? Bens jurídicos selecionados, e ele faz isso de última ratio, porque ele é a última intervenção do Estado no sistema constitucional de liberdades públicas. Então, esse passa a ser o objetivo declarado do direito penal, né? A proteção última ratio dos bens jurídicos mais relevantes do ordenamento. Então, se alguém um dia questionar para você, né, e
uma banca de prova oral, por exemplo, uma questão mais dogmática, qual é o objetivo declarado do direito penal? Você vai responder, o objetivo declarado do direito penal é a proteção, ele se pauta na proteção última ratio, né, dos bens jurídicos mais importantes do ordenamento. Nesse campo, o princípio da proporcionalidade, ele é importantíssimo. Por quê? Porque quando eu assumo que o direito penal ele é uma proteção de última ratio dos bens jurídicos mais relevantes, é o princípio da proporcionalidade que vai realizar uma filtragem constitucional, afastando sanções desnecessárias e inadequadas ao sistema penal. Então, vou repetir. Quando eu parto da premissa do discurso oficial, do discurso declarado, do objetivo declarado que ele é verdadeiro, que o direito penal ele se presta à proteção última ratio dos bens jurídicos mais relevantes, eu estou dizendo que o princípio da proporcionalidade ele assume total importância. E a gente vai voltar para o caso do ejaculador por conta disso, né? Por quê? Porque é o princípio da proporcionalidade que vai realizar uma filtragem constitucional para afastar sanções penais desnecessárias ou inadequadas ao sistema. Então, dessa forma, como é que vai atuar o princípio da proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade, meus queridos, ele vai fazer uma valoração, né, do resultado de um comportamento lesivo ao bem jurídico. Ora, se eu tenho como discurso oficial que o direito penal protege, tutela como última ratio os bens jurídicos mais importantes, é o princípio da proporcionalidade que vai fazer essa valoração. Ele vai fazer essa valoração sobre o resultado daquele comportamento lesivo e o grau de afetação do bem jurídico tutelado. Então, a partir daí, se eu tenho uma valoração mínima do resultado lesivo, eu parto para pensar na adoção de medidas despenalizantes. Ou seja, se o princípio da proporcionalidade, ao realizar um juízo de valoração daquele resultado e ver que o defeito, que o grau de violação do bem jurídico é mínimo, a solução para manter a coerência do sistema é a adoção de medidas despenalizantes, né? E aí eu vou estar falando de crime de menor potencial ofensivo, de contravenção penal. É mais ou menos por aí o raciocínio. Agora, se eu estou diante de uma valoração máxima desse resultado lesivo, onde a intervenção punitiva ela se faz mais contundente, mais necessária, o que o princípio da proporcionalidade vai fazer? Ele vai aumentar a pena? Não. Ele vai, ao contrário, evitar a adoção de penas cruéis ou degradantes. Então, ele age nesse balanço, nessa delimitação da escala punitiva. E é esse o papel primordial do princípio da proporcionalidade quando eu tomo por base um discurso oficial do direito penal enquanto protetor última ratio da violação dos bens jurídicos. Certo? Compreenderam? Entenderam? Essa questão é muito importante. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai retornar àquele caso lá, né? Que é o caso lá do ejaculador. Lembram das duas situações? Na primeira situação, caso 1, primeira situação, o indivíduo fez uma autoestimulação sexual no coletivo e ejaculou numa passageira desconhecida. Esse é o nosso caso 1, que nós estamos trabalhando. O caso 2 qual é? Um caso similar, que tem graus de reprovabilidade diferente. O caso 2 é o marido que também faz uma autoestimulação sexual na sua casa e surpreende a sua esposa aí com um produto do lado do seu ato de masturbação, com a ejaculação. Vamos pegar esses dois casos, então, e vamos fazer o que o direito penal se presta a fazer enquanto discurso oficial. Proteção última ratio dos bens jurídicos tutelados. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer, à luz do princípio da proporcionalidade, um juízo de valoração desses resultados lesivos. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: qual é o bem jurídico tutelado? Ah, professor, essa é fácil. O bem jurídico tutelado é a liberdade sexual, né? É o grau de liberdade sexual enquanto um dos braços do sistema constitucional de liberdades públicas. Então, o que eu tenho que fazer, né, é um juízo de valoração desses resultados lesivos ao bem jurídico liberdade sexual. E aí a gente vai partir da seguinte caso. Vamos lá. No primeiro caso, o princípio da proporcionalidade vai se sinalizar da seguinte maneira. Ora, um indivíduo que ejaculou num ônibus, surpreendeu lá uma mulher, né, ele tem uma valoração máxima.
esse grau de esse resultado lesivo, né? Imagina você lá no ônibus, uma mulher no ônibus, e de repente ela é surpreendida, né, com uma ejaculação, com um produto de uma masturbação, né? Então, o que acontece? A partir daí, você vai ter um grau de valoração máxima desse comportamento enquanto vilipêndio ao bem jurídico liberdade sexual, certo? Então, o que o princípio da proporcionalidade tem que fazer? Como ele tem que atuar nesse caso? Ele tem que atuar evitando pena cruel ou degradante. Eu posso até considerar um patamar de pena, né, dentro de um juízo de razoabilidade elevado. Eu posso considerar esse crime um crime de elevado potencial ofensivo. Posso sim, posso estabelecer lá, vamos dizer lá, o estupro de vulnerável, pena de 8 a 15 anos. O que eu não posso evitar, o que eu tenho que evitar nesse momento em que eu estou fazendo uma delimitação alta da escala punitiva é evitar que aquele indivíduo sofra uma pena cruel ou degradante. Esse é o papel do princípio da proporcionalidade. Agora, o que acontece? Lá no segundo caso, e lá naquele segundo caso, do marido que chegou em casa, né, viu lá a esposa adormecida na cama, não quis acordar porque a sua esposa teve um dia duro, 20 anos de casado, ama a sua esposa, fez uma autoestimulação sexual na cama do casal e aí veio atingi-la aí com o produto da sua masturbação, conduta similar, grau de reprovabilidade diferente. Nesse segundo caso, o princípio da proporcionalidade vai fazer uma valoração máxima ou vai fazer uma valoração mínima sobre o bem jurídico violado? Aí a valoração já é lá embaixo. Ele vai fazer uma valoração mínima porque ele leva em conta todas as circunstâncias do caso. Eles são comportamentos semelhantes, mas que eles estão em graus de reprovabilidade distintos. Um lá no ônibus com uma desconhecida e outro, o indivíduo dentro da sua casa com a sua esposa, né, de 20 anos de casado, que não quis acordar e fez uma autoestimulação sexual, né? Então, nesse segundo caso, como eu tenho uma valoração mínima sobre esse resultado lesivo, o princípio da proporcionalidade vai me falar o quê? Olha, aqui nesse segundo caso, eu tenho que sinalizar a favor de medidas despenalizantes. Eu posso considerar isso uma contravenção penal, um crime de menor potencial ofensivo, mas a solução, pelo grau de lesividade ao bem jurídico tutelado, ele tem que ser inferior. Ele tem que ser inferior em relação ao caso 1. E aí, vamos lá. Aí é que é o problema. Se eu considerar que esse comportamento se amolda ao crime, por exemplo, como foi ventilado, de estupro de vulnerável, né? E eu ouvi muita gente falando isso, não, é estupro de vulnerável, né? Já deram até um nome, ejaculação de inopino, né? Ejaculação de inopino, já deram até um nome, mas tudo bem. Se eu estou diante desse caso e considerar que há um grau de vulnerabilidade, porque a vítima foi surpreendida, eu vou ter problemas dogmáticos excelentes para resolver. E aí o cara tem que ser bom para resolver. Então a primeira coisa que eu falo é o seguinte: se eu considerar que esse comportamento se amolda, por exemplo, a um crime de estupro de vulnerável, a um crime de posse sexual mediante fraude, porque por outro meio, né, ele teve um ato, não por fraude, ele contraiu um ato libidinoso com uma terceira pessoa, não por fraude, mas por um outro meio qualquer, né, usando aí da interpretação extensiva, eu vou estar transferindo esse problema para a fase lá de aplicação da pena. Eu vou estar transferindo esse problema para a fase de aplicação da pena, onde eu também não vou resolver. Por quê? Porque se eu considerar estupro de vulnerável, eu tenho uma punição em abstrato já de 8 a 15 anos. E como é que eu vou sinalizar no segundo caso do marido com a esposa a atuação do princípio da proporcionalidade? Que ele sinaliza essa delimitação da escala punitiva. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir resolver, certo? Então, e vamos partir para um outro lado, né? Professor, mas o juiz lá falou que era importunação ofensiva ao pudor, uma contravenção. Então vamos considerar. Se eu considerar que esse comportamento ele se amolda a uma contravenção penal, por exemplo, a importunação ofensiva ao pudor, eu adequo o princípio da proporcionalidade ao segundo caso do marido, já que a contravenção admite esse regime de medidas mais brandas e despenalizantes. De outra forma, eu não consigo resolver o primeiro caso. Por quê? Porque naquele primeiro caso lá do ônibus, efetivamente, houve uma grande desvaloração sobre o resultado lesivo.
aquela conduta, ela fere e muito a liberdade sexual daquela passageira. Então, tem soluções díspares. Esse é o problema. Se eu tomar a decisão de considerar aquele caso um estupro de vulnerável, uma posse sexual mediante fraude, mais à frente, no segundo caso que eu criei para um exemplo, para fins de didática, eu vou ter uma falta de coerência do sistema penal. E se eu considerar que aquele caso do ônibus é uma contravenção, né, eu resolvo o segundo caso, que ocorreu entre a mulher e o marido dentro de casa, daquela forma que a gente colocou concreta, mas, por um outro lado, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir resolver o primeiro caso da ejaculação no ônibus, né? Ou seja, há aí um imenso abismo entre esses dois comportamentos. E o que a gente tem que depreender nesse caso é o seguinte: a princípio, e aí eu nem tratei da estruturação do conceito de delito ainda, tá? Eu nem tratei disso ainda. O que eu tenho que entender é que, a princípio, toda aquela ginástica hermenêutica que a gente viu por aí nos últimos dias não se adequou ao quê? A um sistema penal uniforme e coerente, tá? Então, é isso que eu quero colocar em xeque para você, né? Eu tenho acompanhado aí professores, né? Web especialistas, né? Muita gente falando e falando com propriedade, né? Muita gente escrevendo artigo. O professor Francisco Stanini escreveu um artigo, o professor Eduardo Cabete também escreveu um artigo, né? Vários artigos aí até, né? Com construções sedutoras, com construções coerentes, mas que agora eu venho colocar em xeque em nome da uniformidade do sistema penal, em nome da coerência do sistema penal, porque não adianta a gente tentar fazer essa ginástica hermenêutica e resolver um problema quando mais à frente eu vou ter um problema similar com circunstâncias diferentes e aí eu vou ficar de mãos atadas para manter a coerência do sistema penal, tá? Então, a conclusão que a gente chega, né, é que é visível, nesse caso, está visível que na esteira aí do princípio da proporcionalidade, né, a gente está sentindo falta o quê? De um tipo intermediário entre a rigidez dos crimes de estupro e posse sexual mediante fraude e a despenalização da contravenção. E é isso que a gente tem que botar na nossa cabeça, né? Para quê? Para eu poder regular essas situações similares apresentadas. É nessa esfera que eu tenho que trabalhar. Eu não tenho como profissional do direito, necessariamente, que realizar um esforço hermenêutico, porque esse esforço hermenêutico que eu resolvo o problema de hoje, me traz um problema estrutural amanhã, me traz um problema dogmático muito maior, que é o quê? Que é perder a coerência do sistema como um todo, certo? Bom, então essa é a primeira observação muito importante que eu queria fazer. Falamos do discurso oficial, vamos para o discurso não declarado. Vamos lá. Os objetivos que são ditos não declarados no direito penal, os objetivos que também recebem o nome de latentes, eles dão legitimidade a um outro discurso do direito penal, que é o discurso crítico do direito penal. E eles partem do seguinte pressuposto: o direito penal não se presta a tutelar bens jurídicos mais importantes. Isso é o discurso que é feito, né? Um discurso oficial, um discurso declarado. O discurso latente, o discurso não declarado, é que o direito penal se presta tão somente, ele é uma estratégia, ele é um mecanismo, ele é uma ferramenta de controle social. É isso que o direito penal é. Então, o direito penal, sobre essa visão crítica, do discurso crítico, ele serve o quê? Ele se presta a manter a hegemonia dos grupos sociais dominantes, a subordinação dos grupos sociais mais vulneráveis e a dissimulação dos seus reais objetivos, que são aqueles objetivos adormecidos, né, através do discurso oficial, tá? Para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, a leitura recomendada é o livro do professor italiano Alessandro Baratta, tá? Criminologia crítica e crítica ao direito penal, tá? Essa é a literatura sugerida para um aprofundamento desse discurso crítico do direito penal
Nessa mesma linha, né, nós temos filósofos como Michel Foucault, né, no seu livro lá, Vigiar e Punir, ele retrata muito bem isso, e eu vou ler aqui um trecho, que eu separei um trechinho do livro do Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que ele fala exatamente isso. Tem uma parte que ele fala assim, deixa eu ler aqui, o direito penal, o direito penal e o sistema de justiça criminal constituem, no contexto dessa formação econômico-social, o centro gravitacional do controle social. A pena criminal é o mais rigoroso instrumento de reação oficial contra as violações da ordem social, econômica e política de forma institucionalizada. Um trecho lá do livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, que mostra esse pensamento crítico do direito penal, o direito penal enquanto estratégia de controle social, né? Um livro muito bom, outros também vão partir nessa, tem outras literaturas boas nessa fase também. Recomendo o livro do Pavarini, Cárcere e Fábrica, existem outras doutrinas que tratam desse tema. Mas vamos lá. E esse controle social, como é que ele vai acontecer? Como é que ele vai se manifestar? Esse controle social, ele vai se verificar a partir dos processos de criminalização. E aí a gente vai identificar dois panoramas: criminalização primária e criminalização secundária. Então, o direito penal enquanto controle social, lá na criminalização primária, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma criminalização primária no âmbito lá da definição de crime e de pena, com uma aparência de certa neutralidade, né? Você vai ler lá e vai falar assim: matar alguém, pena de 8 a 20 anos, né? Roubo, pena de tanto a tanto, né? Então o que vai acontecer? Você olha e vai falar: não, isso tem uma certa neutralidade. Se o cara matar, a pena é aquela. Se o cara roubar, a pena é aquela. Independente de quem seja, aquilo ali serve para todo mundo. E é essa aparência de neutralidade que mascara o controle social, né? Por quê? Porque essa delimitação de crimes e penas, ela está estruturada com excessivo patrimonialismo, com a criminalização de comportamentos típicos daquela classe subordinada, a criminalização da pobreza, a criminalização da miséria, a criminalização da doença mental, através da utilização de uma técnica de etiquetamento social de indivíduos pré-selecionados, de indivíduos indesejáveis, né? E essa técnica de etiquetamento, essa técnica de rotulação, ela recebe um nome, né, num marco teórico chamado de teoria do labeling approach, né? Uma teoria que já apareceu aí em muitas provas de direito penal, né? Tanto em primeira fase quanto em fase discursiva e oral, né? Que é a teoria do etiquetamento, a teoria da rotulação, a teoria do labeling approach, né? E a criminalização secundária, que é aquela onde há a efetiva repressão, né? Onde há a efetiva repressão, porque a criminalização primária, ela está no plano legislativo, de definir crime e sancionar a pena, uma aparência de neutralidade. A criminalização secundária não. A criminalização secundária, ela já se manifesta através do efetivo exercício de todos os atores do sistema de justiça criminal sobre os indivíduos, fazendo esse controle. E aí você vai ter uma criminalização secundária irrisória, com dificuldade, desigualdade completa na repressão criminal e na própria aplicação das penas. Isso é muito visível, né? Você vê aí crimes tributários, crimes contra a ordem econômica, crimes ambientais, são condutas tipicamente baseadas, né, na seleção de grupos sociais distintos, grupo dominante e grupo dominado, né? Na aula lá de bem jurídico, eu dei um caso aqui para vocês, né? Eu falei um caso do professor Nelson Hungria, que tratou, né, do furto qualificado, lembra da bala no cinema? Aquele casal de namorados espera uma distração lá do pipoqueiro do cinema, furta uma bala, ele come a bala, dá um beijo nela, passa para ela. Seria um furto qualificado por concurso de agente, né, da bala. E aí você tem uma repressão penal aparentemente neutra. Não, furto qualificado, a reprovabilidade é essa, 2 a 8 anos, a pena é essa. E lá nos crimes contra a ordem econômica, lá nos crimes tributários, eu citei um outro exemplo do empresário que cometeu uma fraude tributária de R$35 mil e o sistema de justiça criminal olhou para ele e falou assim: não, meu amigo, olha só, fraude abaixo de R$40 mil, não interessa a movimentação da máquina punitiva, não me interessa movimentar a persecução criminal, você parcela essa mixaria e
e o estado penal está resolvido. É isso que é a criminalização secundária deficiente, certo? E é nesse ambiente, né, de discurso penal crítico, de questionamento da criminalização, que autores aí, como o meu orientador, o professor Eugênio Zaffaroni, né, autores como Klaus Roxin, autores como Jesus Maria Sanches, autores como Winfried Hassemer, autores como Roberto Bergali, né, eles passam a desenvolver um conceito, né, que é o conceito de direito penal simbólico, né? O conceito de direito penal simbólico ele já apareceu aí em algumas provas, né, de criminologia, já apareceu em algumas provas de direito penal, né? E essa questão do discurso crítico, essa questão do problema de você ter uma criminalização primária aparentemente neutra e uma criminalização secundária irrisória e deficiente que vai atuar através de labeling approach, através de etiquetamento em indivíduos pré-selecionados, indivíduos pré-determinados, né? É nesse cenário que o direito penal atua com a criminalização de condutas e comportamentos típicos dos setores dominados, né? Com uma criminalização primária deficiente, porque ela é aparentemente neutra, mas é que ela afeta primordialmente esses setores mais desprestigiados, né? E uma criminalização secundária irrisória, né? Com elevados índices de cifras negras, né? Nos delitos ambientais, nos delitos contra a ordem tributária, nos delitos econômicos e por aí vai, né? É aí que aparece o conceito e a construção do direito penal simbólico, tá? Então, partindo dessa construção, dessa análise crítica do direito penal, a gente passa aí a conhecer, né, as dimensões conceituais do fato punível, né? Partindo dessas duas perguntas, a gente pode agora mergulhar aí nas dimensões conceituais do fato punível, e o fato punível, anota aí, comporta 4 dimensões. Eu tenho uma dimensão real, eu tenho uma dimensão material, eu tenho uma dimensão formal e eu tenho uma dimensão operacional. Então, veja bem, quando alguém perguntar para você sobre o conceito de crime, sobre o conceito de delito, a primeira coisa que você vai falar para o seu examinador é o seguinte: a estruturação conceitual do crime, a estruturação conceitual do delito, a estruturação conceitual do fato punível, ela comporta 4 dimensões. A primeira dimensão chamada de dimensão real, a segunda dimensão chamada de dimensão material, a terceira dimensão chamada de dimensão formal e a quarta dimensão chamada de dimensão operacional. E são essas dimensões que a gente vai trabalhar a partir de agora, com mais foco na primeira dimensão, que é a dimensão real, porque as dimensões material, formal e operacional, automaticamente vocês já conhecem, não com esse nome, mas vai ser mais fácil de trabalhar porque vocês já têm uma certa intimidade. Mas vamos lá. A primeira dimensão, que é a dimensão real, ela procura explicar o crime, né, e a criminalidade a partir da sua origem, a partir da sua gênese. E ela tem 2 modelos. Eu tenho um modelo chamado de etiológico, onde a gente vai ter a criminalidade também chamada de criminalidade ontológica. E eu tenho um modelo político, onde a gente tem a chamada criminalidade sociológica. Então, repetindo para você pegar bem aí, bota lá AZ, Alfa Zulu, vamos lá. A primeira dimensão conceitual do fato punível, né, ela explica a gênese da criminalidade. Ela quer saber a origem do crime, de onde o crime vem. E ela tem 2 modelos. Um modelo etiológico, que é a criminalidade ontológica, e o modelo político, que é a criminalidade chamada de sociológica. Bom, esse modelo etiológico, que é a primeira acepção da dimensão real do fato punível, ele entende a criminalidade como ontológica. Ele olha para o crime e fala, não, o crime não é uma conduta pré-determinada, o crime não é uma conduta estatuída lá pela legislação, né? O crime ele é pré-constituído, né? As condutas criminosas elas são pré-constituídas, e essa dimensão etiológica, que parte dessa concepção pré-constituída de criminalidade, ela parte através de 2 vetores, né? Um vetor individual, ou seja, a criminalidade originada de desvios individuais, né? E aí eu vou ter as teorias biológicas, as teorias genéticas, as teorias instintivas, né? E eu vou estar falando de autores como César Lombroso, Garófalo, Ferri,
né? E eu vou ter um outro vetor do modelo etiológico, que é o chamado vetor estrutural, que no vetor estrutural, a criminalidade ela é originada a partir de desvios não individuais, não próprios do indivíduo, mas desvios estruturais, que são as teorias sociológicas, as teorias de desorganização social, as teorias de aprendizagem, as teorias multifatoriais, onde a gente vai falar aí de George Herbert, né, e outros autores lá da criminologia. Tá? Então, essa dimensão real, ela comporta dois modelos, um modelo etiológico e um modelo sociológico. O modelo etiológico, ela tenta entender a gênese do crime, a origem do crime, e diz que a criminalidade é pré-constituída através de dois vetores. Um vetor individual, que é a criminalidade que se origina de um desvio individual, e aí eu vou ter as teorias biológicas, genéticas, e o vetor estrutural, que não vai partir tão somente de desvio individual, mas sim de desvio estrutural, de desvio ambiental, de desvio multifatorial. É como se o ambiente em que aquele indivíduo está inserido exerce múltiplas influências sobre a sua personalidade e aí ele transcende a sua personalidade desviante. Tá? Lombroso, por exemplo, né, em sua obra, né, a obra mais famosa de Lombroso, né, o livro mais famoso de Lombroso, que é L'Uomo Delinquente, né, a teoria do criminoso nato, né, inaugurou essa chamada teoria do criminoso nato. Ele realizava uma associação entre a estrutura biológica do indivíduo com traços físicos característicos de certos comportamentos criminosos. Né? Então, o que o Lombroso falava? Né? O Lombroso dividia, né, os criminosos a partir de suas características físicas. Né? Então, ele dividia lá ladrão, né, homicida, criminoso sexual, fraudador. E aí ele buscava traços biológicos, traços antropométricos de convergência, né, para justificar, né, a sua teoria do criminoso nato, a criminalidade pré-constituída. Ele falava, esse indivíduo aqui, ele tem a fossa occipital aqui atrás, ele tem o nariz afilado, ele tem as sobrancelhas convergentes e o queixo pontiagudo. Essas características são características de criminosos sexuais. Todo indivíduo que é criminoso sexual, ele tem essas características físicas. Então, era essa associação entre características físicas, características biológicas, com determinados desvios que Lombroso fazia, certo? Bom, vamos lá. O segundo modelo, né? Enquanto estamos ainda na primeira dimensão, né? Vimos o modelo etiológico e vamos agora para o modelo político. O modelo político é outra face da dimensão do fato punível, da dimensão real do fato punível. Para o modelo político, a criminalidade, o crime, ele é constituído por processos de criminalização. O modelo político ele enxerga o crime, enxerga o delito, enxerga o fato punível como um fenômeno social. E aí ele usa duas vertentes, né? Ele usa o criminoso, né, que é o sujeito estigmatizado pela justiça criminal, através daqueles processos de pré-seleção, de labeling approach que a gente já tratou, né? E a criminalidade, ela é, na verdade, um processo de criminalização seletiva e pontual do oprimido, né? E aí vão surgir as teorias do direito penal do autor, do direito penal do inimigo e por aí vai. O que eu quero deixar para vocês aqui bem claro, que a gente tem que entender, é que esse modelo político, né, não como, diferente do modelo etiológico, né, que estão lá nas teorias de Lombroso, de Garofalo, de Ferri, né, esse modelo político ele é vivo, né, nos dias atuais, ele é muito vivo nos dias atuais. E é através dele que nós percebemos várias manifestações de ruptura do sistema penal, né? Por quê? O direito penal, formalmente, ele é exigido pelo direito penal do fato. E Roxin fala isso, né? Roxin diz que uma das primeiras perguntas que nós devemos fazer à nossa sociedade é que direito penal nós queremos. Se nós queremos um direito penal do fato, baseado em fato, ou se nós queremos um direito penal do autor, baseado na culpabilidade, né? E Roxin fala muito disso, né? Fato punível ou culpabilidade? Qual o sistema nós vamos escolher? Né? Mas na verdade o que nós temos é o seguinte, é um sistema erigido pelo direito penal do fato, mas claramente e a todo momento influenciado pelo direito penal do autor.
principalmente no que diz respeito, né, à atuação das agências do sistema de justiça criminal. Então, só para a gente ter noção do que é essa influência do modelo político, essa força do modelo político na dimensão real da estruturação do crime, do fato punível, eu vou ler aqui para vocês uma sentença não muito recente, mas essa sentença, ela é de 2003, 2004, do TJRJ, do Tribunal de Justiça Fluminense. Aliás, não é uma sentença, é uma decisão, tá? Desculpa, me enganei aqui. É uma decisão onde claramente essa dimensão política se manifesta. O caso é o seguinte, aqui um grupo de policiais militares são acusados de homicídio de um determinado indivíduo que é suspeito de integrar aí, né, um grupo ligado à traficância, à mercancia ilícita de entorpecente numa determinada localidade do Rio de Janeiro, né? Entraram lá em confronto, né? Enfim, a gente não vai entrar nos detalhes do caso, né? Porque o que a gente quer é enxergar essa dimensão política, mas enfim, é isso. E nesse caso, o magistrado ele rejeita a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, né? Por crime de homicídio, né? E aí essa denúncia ela foi rejeitada, né? E aí o trecho ele fala mais ou menos o seguinte, né? O juiz fala assim, a versão reiterada dos fatos trazidas pelos policiais, as circunstâncias fáticas estão em perfeita harmonia com os laudos cadavéricos e demais provas, e aí tudo bem, né? Ele está aí sustentando a tese de legítima defesa como causa de justificação, que é extremamente plausível, né? Um grupo de policiais militares durante um confronto, você sustentar ali, afastar a estrutura, né? Afastar o conceito do fato punível, né? No âmbito da justificação por legítima defesa é extremamente plausível e é isso mais ou menos que ele fez. Só que num segundo momento, ele prossegue e fala assim, é esse trecho que eu quero ler para vocês. Ele fala assim, ó, ora, a vítima participava sim do tráfico de drogas na localidade. Aliás, sempre participou do tráfico de drogas naquela comunidade, tanto que já foram objeto de 2 procedimentos criminais anteriores pelo crime de tráfico e associação para o fins de tráfico, fato comprovado em folha 115. Bom, aí é que eu pergunto para vocês, qual é a relevância probatória contida nesse trecho da fundamentação da decisão do magistrado? Então é impressionante como esse modelo político da dimensão real do fato punível, ele está condensado de forma indissociável nessa percepção subjetiva dos atores processuais, principalmente daqueles que têm poder decisório, né? E aí o que eu faço? Eu subverto a lógica do sistema penal e passo a transformar o processo numa mera encenação, numa mera máquina. Eu transformo um momento que é o processo, um momento de tutelar garantias, né? Eu transformo esse processo numa verdadeira máquina punitiva e essa é a consequência principal da dimensão política, do viés político, né? Da dimensão real do fato punível, né? Lá na literatura, né? Quando a gente elege, né, certos atores processuais como verdadeiros heróis nacionais, né, a gente também enxerga essa dimensão real, a face política do fato punível, né? As operações policiais recentemente no Brasil, o Mensalão, né, lá em 2007 e agora a Operação Lava Jato, elas constituem exemplos vivos dessa percepção, né, dessa percepção política da dimensão real do fato punível, porque a própria coletividade, né, o próprio clamor público, ela passa a eleger certos atores processuais como verdadeiros super-heróis. E na verdade não é nada disso. Eu costumo falar para os meus alunos lá, na pós-graduação, no mestrado, né? Eu costumo falar que a figura do magistrado ela não é um super-herói processual, né? O magistrado ele é um ignorante processual,
né? Eu até brinco com meus alunos lá da prática penal, falo, olha só, quando você entrar na audiência, consigna lá em ata, excelência, eu queria consignar que Vossa Excelência é um ignorante, porque na verdade é isso que ele é. Ele, ontologicamente, ele está concebido para ser um ignorante dentro do processo. E o ignorante no sentido de desconhecer, porque num sistema acusatório, nós vamos ver isso lá nos nossos debates em processo penal, num sistema acusatório, o juiz, ele mantém um padrão decisório ali de imparcialidade, né? A gestão da prova, e essa é a pedra de toque, né, do sistema acusatório, a gestão probatória das partes, acusação e defesa, imputação e defesa, né? Então, quando o juiz sai desse patamar ontologicamente ignorante, ontologicamente desconhecedor e passa a tomar pé, né, de uma das partes, há um desequilíbrio nítido do sistema acusatório e toda uma subversão desse sistema. Tá? Existe um livro muito legal que trata sobre isso, né, mas a gente só tem na versão espanhola, um livro chamado O Acusado no Ritual Punitivo, né? É um livro do professor doutor pela Universidade de Barcelona, o livro do professor Inácio Tedesco, né? O professor Inácio Tedesco, ele é meu colega, né? Um grande amigo que eu tenho lá na Universidade de Buenos Aires, né? Um dos meus conselheiros de tese, e ele fez uma análise brilhante na sua defesa, né, da sua tese lá na Universidade de Barcelona, né? E essa tese acabou virando um livro que é O Acusado no Ritual Judicial, que retrata muito bem essa questão desse desequilíbrio do sistema acusatório, né? E eu também gosto muito de literatura nesse ponto, né? E uma das frases que eu mais gosto de colocar nesse momento é aquela frase célere, né, do padre Antônio Vieira, lá em seus sermões, que apesar de ser escrito em 1655, é muito recente, onde ele fala, ó Deus, livrai-nos dos juízes inclinados, a cada inclinação já se vai uma sentença, e isso reflete muito o viés político da dimensão real, certo? Então, essa é a dimensão real, né, do conceito de fato punível, e agora a gente vai partir rapidamente para a análise das outras dimensões que vocês já conhecem de uma determinada maneira, mas não com esse nome. A dimensão material, que é a segunda dimensão da estruturação do fato punível, ela evidencia o fato punível como uma lesão a um bem jurídico tutelado pela norma, e isso nós já vimos lá no nosso primeiro encontro, né, sobre direito penal, quando tratamos da teoria do bem jurídico, né? A terceira dimensão é a dimensão formal. Ela evidencia o fato punível não como violação a um bem jurídico, mas como violação da própria norma penal sob ameaça de uma pena. Então, para vocês terem a ideia dessa diferenciação entre a dimensão material e a dimensão formal, é como se vamos pegar o crime de homicídio. O crime de homicídio para a dimensão material do delito, onde o fato punível é evidenciado pela lesão ao bem jurídico, o crime de homicídio, na verdade, é a violação ao bem da vida. Tá? Ou seja, é a lesão ao bem jurídico. Na terceira dimensão, que é a dimensão formal, o fato punível é a violação da norma e não do bem jurídico. Então, o homicídio é a violação da norma não matar. E essa é a diferença entre a dimensão formal e a dimensão material. Vou repetir dessa maneira, né? Usando o exemplo de crime de homicídio, para quem está entrando agora, porque isso fica mais didático. Vamos pegar o crime de homicídio, coloca ele na dimensão material do fato punível. Fato punível como lesão ao bem jurídico, homicídio como violação ao bem da vida. Terceira dimensão, dimensão formal. Fato punível como violação da norma sob pena de sanção. Homicídio não como violação ao bem jurídico vida, mas sim como violação ao comando normativo não matar. Certo? Mas, professor, qual é a importância de eu conhecer esses dois conceitos? É a partir dessas duas dimensões, você conjuga essas duas dimensões do fato punível, o fato punível na dimensão formal e na dimensão material, e você vai chegar à construção feita pelo professor Eugênio Zaffaroni acerca da chamada tipicidade conglobante. Anota aí. Tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante, enquanto modelo perfectibilizado da tipicidade, que engloba aí a tipicidade formal e a tipicidade material, nada mais é do que a conjugação da dimensão formal e dimensão material do fato punível. É assim que o professor Zaffaroni chegou naquela construção. Então, você que estudou lá, né, ou já ouviu falar, algum outro professor falando, olha, tipicidade conglobante é tipicidade formal, mas a tipicidade material. Aí você encaixou isso na sua cabeça. Beleza, mas agora você já sabe por que
né, como surgiu a chamada teoria da tipicidade conglomante, que nada mais é você conjugar, né, você interligar a dimensão formal e a dimensão material do próprio conceito de fato punível, né? E aí você vai chegar à seguinte conclusão: olha, quando eu reúno a dimensão material, né, o fato punível como violação do bem jurídico, com a dimensão formal, né, o fato punível como subsunção a um comando normativo, como desobediência àquela subsunção do comando normativo, eu faço o quê? Eu perfectibilizo a tipicidade, né? E isso que conota o injusto penal enquanto critério de configuração da tipicidade. Então, a tipicidade conglobante, por carrear a conjugação dessas duas dimensões, ela é a construção contemporânea mais perfeita da tipicidade, certo? A quarta dimensão é a última dimensão, né? Vimos a dimensão real, a dimensão formal, a dimensão material e vamos chegar na dimensão operacional. A dimensão operacional, como quarta dimensão, ela nada mais evidencia o fato punível através da estrutura analítica, integrada pelo tipo de injusto e pela própria culpabilidade. Então, se eu pegar o homicídio através da dimensão operacional, eu vou ter o homicídio como uma injusta produção de uma morte por um agente desviante culpável. Ou seja, a dimensão operacional, ao considerar o fato punível através de uma estrutura analítica, né, através de um tipo de injusto e culpabilidade, eu vou conjugar, eu vou chegar à conclusão que o crime de homicídio, ele é uma injusta produção da morte por um agente desviante culpável. Essa vai ser a análise do homicídio através da dimensão operacional. Essa dimensão operacional, e aí aparecem outros nomes que você tem que estar atento, né? Ó, Alfa Zulu lá, Zuc didática, vamos lá. A dimensão operacional, né? Ela também é chamada de dimensão ontológica do delito. Ela também é chamada de conceito ontológico de crime. Ela também é chamada de conceito estratificado de crime. Ele também é chamado de, e aí é o nome que vocês mais conhecem, conceito analítico de crime. Então, professor, quer dizer que o conceito analítico de crime, aquele que a gente conhece, crime é o quê? Crime é o fato típico, antijurídico, culpável. Ele é tão somente baseado na quarta dimensão, chamado de dimensão ontológica ou dimensão operacional do fato punível. Ah, professor, agora eu entendi. Se o cara me perguntar o que é crime, o que é delito, o que é fato punível, e eu responder que crime é fato típico, punível e culpável, e aí, independente de eu considerar conjugar conceito bipartite, tripartite ou quadripartite, se eu responder só isso, a minha resposta vai estar incompleta para o examinador, não é? Perfeito, você entendeu toda a minha aula sobre estruturação do conceito de fato punível. Quando o cara lhe pergunta, quando o examinador lhe pergunta o que é crime, o que é delito, o que é fato punível, e você responde aquela resposta fast food, aquela resposta pronta, aquela resposta que está lá no seu manual, que está lá no cursinho, onde o professor canta, o professor dança, o professor faz o diabo, né? Ela está incompleta. E ela está incompleta por quê? Porque eu só estou levando em consideração uma dimensão do fato punível. E vou além, essa dimensão ela é a menos importante. A dimensão real, a dimensão formal e a dimensão material, as três primeiras dimensões, elas são muito mais importantes do que a quarta dimensão. Mas por que é mais importante, professor? Porque essa dimensão estratificada ela só se presta para a gente estudar, para organizar o nosso estudo. Não é assim que a gente faz? Né? Eu não vejo lá fato punível. O tipo de injusto, conduta típica, conduta antijurídica. Culpabilidade, capacidade penal, cognição do injusto, potencial real e exigibilidade de comportamento do inverso. Se você abrir um manual de direito penal aí agora, abre aí agora um manual de direito penal, você vai se deparar exatamente com essa estrutura no decorrer dos capítulos. Você não vai estudar lá a ação, a conduta, a culpa, o vínculo de causalidade, o erro, os desvios causais. Isso é fato típico. Aí depois você vai estudar o quê? Abre aí no teu livro. Legítima defesa, estado de necessidade, né? Isso é antijuridicidade. E depois, aí tem lá, imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude.
Inexigibilidade de conduta diversa, coação moral, isso é culpabilidade. Ou seja, para organizar o nosso estudo dogmático do direito penal, serve a estrutura analítica do crime. Por isso que ela é analítica, né? Estratificada, porque ela se baseia na dimensão operacional. Mas ela não consegue me dar de jeito nenhum o quê? Um conceito de fato punível, um conceito de crime, um conceito de delito. E é essa a ótica, né, da nossa conversa de hoje. Bom, então, visto aí, né, todas essas intercorrências das dimensões do fato punível, né, e a aula evidentemente versou sobre isso, mostrar para vocês não só quais são as 4 dimensões do fato punível, mas também a importância de conhecer as dimensões do fato punível. Então, no próximo encontro, evidentemente, já que a gente aqui identificou todas as dimensões do fato punível, né? E vimos e chegamos à conclusão que essa estrutura analítica de crime, ela se presta tão somente para direcionar o nosso estudo, né? E aí a gente vai passar a analisar nas próximas aulas os modelos bipartites, tripartites, conforme os sistemas latino-americano, europeu clássico, e é evidente, o principal, o que dá a matriz, né, a base do pensamento matricial, né, que é o modelo da dogmática alemã, né? Então, lá no próximo encontro nosso do Periscope, de Direito Penal, né, a gente vai analisar as construções teóricas da chamada teoria da ratio essendi, né? A gente vai analisar aquele modelo global de injusto, né, idealizado por Merkel, lá na obra dele em 1889, né? Merkel é o grande idealizador da teoria da ratio essendi, através do chamado modelo global de injusto, né? Na sua obra Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, né? Lehrbuch des Deutschen Strafrechts é a obra original de Merkel, que foi evoluída, né, por Engels, por Kaufmann e atualmente e recentemente por Schunemann, né? E depois a gente vai pegar essas teorias da ratio essendi, essa evolução, e vai confrontar com os argumentos teóricos da chamada teoria da ratio cognoscendi, e aí nós vamos começar em Welzel, depois vamos em Roxin, Zaffaroni e entre outros, tá? Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Eu espero ter contribuído, né, em algum momento para o aperfeiçoamento de vocês, para o aprofundamento dogmático, né? E a gente vai estar aqui sempre se encontrando, né? Sempre com direito penal e depois processo penal. A gente vai caminhar sempre de uma forma crítica, sempre de uma forma reflexiva, para a gente começar a colocar na cabeça de vocês não só as questões sobre aqueles pontos, aquelas questões mais difíceis dos concursos, por que o cara está perguntando isso, como é que eu saio dessa, né? Mas refletir o direito penal de uma forma consciente, de uma forma dinâmica, entender que o direito penal, né, ele tem que estar estruturado, né? Ele é a última forma de intervenção punitiva do Estado, então ele tem que estar estruturado aí de uma maneira coerente, de uma maneira sistêmica, para a gente minimizar os problemas, e os problemas são muitos, tá? Então, vou me despedir aqui de vocês, estou aqui com a minha camisa, ó, 466 de 64, né? É o prisioneiro 466 de 64 da Ilha Robben, é o prisioneiro Nelson Mandela, é o número, né, que Nelson Mandela recebeu lá na prisão, onde ele ficou 18 anos, né? E é um grande exemplo. E um abraço para vocês, até a próxima. Queria deixar aquele meu abraço aí fraternal para o meu irmão, professor Fábio Monteiro. Sigam o professor Fábio Monteiro nas redes sociais. Vou mandar um recado para quem está aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos abrir, né, um novo módulo presencial. Nós temos uma turma presencial, tem muitos alunos nossos do presencial que estão nos assistindo, né? A gente tem uma turma presencial, né, onde a gente trabalha concurso delegado de polícia, né? Fase objetiva, discursiva e oral, com simulados, com metas de estudo, né? Nós vamos reabrir agora, a partir de novembro, um novo momento dessa turma, porque a maioria dos alunos que participaram do primeiro momento quiseram continuar, então a gente vai reabrir essa turma presencial aqui no Rio de Janeiro, né?
Só que é uma turma bem reduzida, né? Nós não trabalhamos com mais de 25 alunos, né? É o máximo que a gente pode trabalhar. A gente quer treinar, treinar essas 25 mentes brilhantes aí de uma forma concentrada para que realmente esses caras cheguem lá e arrebentem no concurso público, cheguem realmente onde querem chegar, no seu sonho. O professor Fábio Monteiro lembrou bem, alguns já passaram, né? Tem gente que vai fazer aí, ó. Tem gente que vai começar a descer, né, Amanda? Tá lá Pará, aí vai Mato Grosso do Sul, vai vir em Minas, até chegar no Rio. Aí volta pra gente, a gente vai descansar, ela vai ficar no nosso lugar lá no plantão, tá? Pro pessoal que tá fora, né? Fora do Rio de Janeiro, não tem essa possibilidade de estar com a gente, comigo, professor Fábio Monteiro, professor Montes, professor Tayane. Quem não está com a gente aqui presencialmente, aí eu vou recomendar assistir as nossas lives no Periscope, seguir a gente lá no Instagram, né? Professor Fábio Monteiro, professor Montes, né? As aulas do Liceu ACE, que são gratuitas, é uma plataforma gratuita de ensino, né? Nós já iniciamos as gravações gradualmente vão indo para lá. E também, né? A gente trabalha um serviço de coaching, né? Eu e o professor Fábio Monteiro, só que a gente só trabalha com 10 alunos. Nesse momento nós temos 8, então só tem aí 2 vagas para quem está fora do estado. Tem um pessoal fora do estado aí que está entrando essa semana com a gente, já está sentindo como é que é duro, como é que o jogo é pesado, né? Pessoal lá de Sergipe, pessoal aí de Goiás, né? Sentindo o peso da mão, né? Eles entram no coaching, eles entram no nosso treinamento amando o professor e saem odiando, né? Mas no final dá certo e é isso que importa, a gente constrói uma amizade bem bacana. Bom, gente, beijo para vocês então. Até a próxima aula, aguardem lá no Facebook, no Instagram, que a gente vai anunciar o nosso próximo encontro, evidentemente, seguindo essa linha, é de direito processual penal. Nós vamos lá para o direito processual penal. No primeiro encontro de processo penal, nós estudamos a chamada teoria do garantismo penal e aí dissecamos lá as ideias do professor Luiz Ferraioli, né? E aí, num segundo momento, a gente vai para uma outra aula, tá? O professor Fábio Monteiro deixou aí. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é só mandar um e-mail lá, ontargetcoaching@gmail.com. Um abraço aí, gente. Até a próxima transmissão.